Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Aqui quem fala é o professor Davi, de desenho geométrico. Vamos lá para mais uma aulinha de desenho geométrico, gente. Na semana passada, segunda-feira, quer dizer, essa semana, né, nós tivemos a nossa live, onde a gente comentou nossas atividades, fizemos atividades lá, não foi? Fizemos a correção daquela atividade que eu passei para vocês no caderno de atividades e ficou para agora, para essa aula agora gravada. Eu falei para vocês que seria uma aula gravada para essa segunda-feira, certo? Para segunda-feira hoje, certo? E é o que ficou, o que, que vai ser a nossa aula de hoje, pessoal? Nós vamos relembrar todo o tópico, todo o conteúdo que já foi ministrado até agora, né? A gente ficou esse tempinho parado e tivemos aí 2 períodos de férias, 20 dias de férias, ficamos parados aí sem pegar em livro, sem estudar. E aí o que, que o tio vai fazer? O tio nessa aula de hoje vai relembrar o que nós já havíamos falado em sala de aula, certo? Para ninguém perder o foco, ninguém esquecer o que já foi explicado. Então vamos lá, gente. Nós vamos começar aqui na página 17, certo? Que fala sobre o estudo da reta e de suas partes, certo? Página 17, que fala sobre o estudo da reta e de suas partes. Gente, ó, vocês estão lembrados lá em sala de aula, quando eu falei para vocês o que, que era uma reta? Uma reta que seria o que? Seria aquele conjunto de infinitos pontos que estão alinhados, não é, pessoal? Vocês estão lembrados? Reta nada mais é do que isso. São um conjunto de infinitos pontos que estão alinhados entre si. Gente, olha, essa reta aqui ela é formada por infinitos pontos, só que quando você vai traçar uma reta, você não vai traçar todos os pontinhos não, você traça uma linha, certo? E você convenciona que isso aqui é formado por infinitos pontos. Então, numa reta, eu posso localizar, por exemplo, esse pontinho aqui, ó, que eu vou chamar de ponto A, é um ponto da reta. Posso selecionar esse pontinho aqui, ó, que é um ponto B também, ele é um ponto da reta. Então, essa reta aqui, ela é formada por infinitos pontos. Observa que essa setinha, tanto para a esquerda como para a direita, significa dizer que ela é infinita, não é? Ela cresce indefinidamente. Tanto na reta como fora dela, vai existir pontos, certo? Eu tenho, por exemplo, esse ponto aqui é o ponto E, certo? O ponto C, o ponto D aqui, ó. Esses pontinhos aqui que estão, por exemplo, o ponto D, o ponto C e o ponto E, são pontos que estão fora da reta. Então, esses pontinhos aqui, eles não pertencem à reta. Quando eu falo, olha, pontos que pertencem à reta são aqueles pontos que estão sobre a reta. Então, o ponto A e o ponto B pertencem à reta. Ó, na matemática, a gente usa esse símbolo aqui, o símbolo E, ó, o símbolo Ezinho aqui, ó, é para representar o pertence. Pertence. E esse Ezinho cortado significa dizer não pertence, certo? Então, quando eu digo aqui, ó, qual é a relação que vai existir entre o ponto A e a reta R? O ponto A e a reta R. O ponto A pertence ou ele não pertence à reta R? O ponto A, ele pertence. O ponto B, pessoal, qual é a relação do ponto B com a reta R? O ponto B, ele pertence ou não pertence à reta? Pertence, ó, está sobre ele, pertence, pertence à reta R. O ponto C, qual é a relação dele com a reta R? O ponto C, ele está fora. Então, significa dizer que o ponto C, ele não pertence. Então, vamos entender a seguinte coisa. Um ponto, para pertencer à reta, ele tem que fazer parte dessa reta, certo? Ele tem que ser um ponto da reta, como é o que acontece com o ponto A e o ponto B. Um ponto, quando não pertence à reta, significa dizer que ele está fora da reta. Como o próprio nome diz, não pertence. Pertence é quando ele é, certo? Quando ele faz parte. Não pertence é quando ele não é, quando ele não faz parte. Tudo bem? Que é o que vai acontecer com o ponto C, com o ponto D e com o ponto E. Tudo bem? Vimos também, pessoal, o postulado da determinação da reta, né? Vocês estão lembrados lá, ó, que quando eu coloquei lá no quadro esse pontinho A, certo? E esse pontinho aqui, ó, esses dois pontinhos, o ponto B e o ponto C. E perguntei para vocês aqui nesse primeiro momento, ó, perguntei aqui para vocês. Gente, se eu tenho um ponto, só um pontinho, sozinho ele, só ele no espaço. Quantas retas vão passar por esse ponto? Vocês estão lembrados? Quantas retas passam por apenas um ponto, por um ponto?
nós vimos que vão passar infinitas, né? Você pode passar uma reta que tem esse sentido, você pode passar uma reta que tem esse outro sentido, essa retinha que tem esse sentido, essa outra retinha que tem esse sentido, tudo bem? Essa outra retinha aqui, ó. Então, por um ponto qualquer, passam infinitas retas. E agora, por dois pontos, pessoal, por dois pontos ao mesmo tempo, vão passar quantas retas? Observa que se você tomar em separado o ponto B e o ponto C, considerar cada um dos dois em separado, por cada um deles vão passar uma infinidade de retas. Infinitas retas vão passar pelos dois ao mesmo tempo, certo? Mas agora, se você considerar os dois ao mesmo tempo, pessoal, somente uma reta vai ser possível você traçar, certo? Somente uma reta passa por esses dois aqui, ó, ao mesmo tempo. Eu até dei uma escorregadazinha aqui. Não tem problema não, certo? Somente uma retazinha, uma reta S, vai passar pelos dois. Então presta atenção, ó. Se eu considerar o ponto B em separado, somente o ponto B, então infinitas retas passam por ele, como é que é o que aconteceu aqui com o ponto A. Se eu considerar o ponto C, pessoal, em separado, só o ponto C agora, quantas retas passa por ele? Só pelo ponto C, infinitas retas. Agora, se eu considerar os dois pontos, então vai passar somente uma reta por eles. Então, o que é que diz o postulado da determinação da reta? Por um ponto qualquer, passam infinitas retas. Por dois pontos distintos, por dois pontos ao mesmo tempo distintos, passam apenas uma reta. Por um ponto passam infinitas e por dois pontos ao mesmo tempo distinto passa uma única reta. Tudo bem? Isso é bem tranquilo. Olha lá, ó, posições de uma reta. Significa dizer quais são as posições que uma determinada reta pode aparecer, pessoal. Olha, a reta ela pode apresentar nessas três situações. Ela pode ser, pessoal, ela pode estar na vertical, ou seja, em pé. Vocês estão lembrados daquela historinha que eu falei? A reta ela pode estar em pé, ela pode estar dormindo, ou ela pode estar caindo, né? Tropeçando aqui, ó, certo? Onde é que ela vai estar em pé? Quando ela for vertical. Quando é que ela está dormindo? É quando ela está na posição horizontal. E quando é que ela vai estar, pessoal? Nessa posição aqui, ó, nessa posição como se ela estivesse caindo, né? Tá caindo aqui, é quando ela estiver inclinada. Certo? Vamos ver um exemplo aqui de situação onde a reta vai estar na vertical. Como, por exemplo, você tem as paredes da sua casa, uma parede. O encontro de duas paredes vai ser uma reta. É uma reta que está na vertical. Agora, se você levar em consideração, pessoal, a parede e o teto, essa linha que une os dois é uma reta que está na horizontal, não é? Agora, pense aí uma situação onde você vai ter uma reta inclinada. Vai lá, vou deixar esse desafio para vocês aí, tudo bem? Gente, quando a gente leva em consideração apenas uma reta, a posição que ela pode apresentar no plano são essas três aqui: vertical, horizontal ou inclinada. Agora, quando são duas retas, pessoal, duas retas elas podem aparecer de três formas no plano. Elas podem ser paralelas, certo? Podem ser concorrentes e podem ser também coincidentes. Tudo bem? Podem ser coincidentes. Então, ó, quando é que elas vão ser paralelas? Pessoal, retas paralelas são essas retinhas aqui, ó. Eu vou botar aqui com a régua. Você tem essa retinha aqui e essa outra reta aqui. Sabe por que eu digo que elas são paralelas? Porque elas não se tocam, nunca vão se tocar. Significa dizer o quê? Que a distância entre elas é a mesma. Sabe por que elas não se tocam? Porque a distância entre elas é a mesma, nunca vai mudar, nunca vai alterar essa distância, não. Você tem a reta A e a reta B. Você tem aqui, por exemplo, esse pontinho aqui, ó, esse pontinho X e esse pontinho Y aqui, um embaixo do outro, exatamente um embaixo do outro. E a distância entre eles é essa aqui. Vamos supor que a distância entre eles seja um valorzinho que eu não sei, eu vou chamar de D. E vou considerar agora aqui, ó, esse ponto Z e esse pontozinho aqui W, um embaixo do outro, certo? E a distância entre eles aqui também vai ser quanto? Olha, essa distância e essa aqui vai ser igual, certo? Distância D. Isso vai acontecer para qualquer ponto que está aqui,
para o seu respectivo que está aqui na reta B. Essa distância sempre vai ser igual, por isso é que a gente diz que elas são paralelas, porque elas nunca vão se encontrar. Quando é que elas vão ser concorrentes? Concorrentes são aquelas retinhas que se cruzam, né? Que vai ter apenas um ponto em comum, como por exemplo, você tem essa reta aqui e essa outra reta aqui, ó, que são chamadas de retas concorrentes. Uma coisa interessante que você tem que entender aqui das retas concorrentes, que são duas retas que se cruzam, certo? Por exemplo, você tem a reta S e a reta R. Essas duas retas são formadas por infinitos pontos, mas apenas um ponto vai pertencer às duas ao mesmo tempo, que vai ser o ponto de encontro das duas, porque elas são concorrentes. Então, olha, duas retas para serem concorrentes têm que possuir apenas um ponto em comum. As retas, para serem paralelas, não possuem ponto em comum, certo? Elas nunca vão possuir pontos em comum, nunca vão se encontrar. E já as concorrentes vai ter apenas um ponto em comum, que eu vou chamar aqui, ó, de ponto A, certo? Vamos agora aqui começar o estudo das partes da reta. Quais são as partes da reta que nós estudamos, pessoal? Nós vimos a semirreta e o segmento de reta. O que é a semirreta? A semirreta, como o próprio enunciado diz, ele diz o seguinte, olha, é a parte da reta que tem começo, mas não tem fim. Vamos ver isso aqui na prática, olha. Eu vou considerar essa retazinha bem aqui que eu vou traçar no caderno de atividades, certo? Você tem essa retinha aqui, ó, reta, a reta R, certo? E dentre os infinitos pontos que existem nessa reta, eu vou selecionar esse pontinho aqui, ó, esse ponto A. Quando eu selecionei esse ponto A, é como se ele cortasse a reta. Essa reta ficasse dividida em dois pedacinhos, ó, ficasse um pedacinho virado para a esquerda e o outro pedacinho virado para a direita. Você tem aqui o ponto A e o ponto A aqui, ó, certo? Observa, eu comecei aqui, ó, tracei essa reta e dentro dessa reta selecionei o ponto A. Quando eu seleciono o ponto A, é como se ele tivesse cortado a reta. Cortou a reta e ficou um pedacinho virado para a direita e um pedacinho virado para a esquerda. Esses dois pedaços aqui, pessoal, resultantes dessa reta aqui, é o que a gente chama de semirreta. Qual o enunciado? Parte da reta que tem começo, mas não tem fim. Vocês concordam comigo que esse lado da reta e esse aqui não são partes dessa reta aqui? Por isso que a gente diz parte da reta, é uma parte dela, é um pedaço dela. Só que agora ele ficou o seguinte, ó, antes essa reta ela era infinita, não tem começo e nem fim. Quando você traçou a semirreta, observa que essas duas partes ela tem começo, mas não tem fim. Ela tem começo aonde? Elas começam no ponto, mas se prolongam até o infinito. Essa aqui, ó, vai se prolongando até o infinito, certo? Para o lado esquerdo. E essa aqui, ó, começa no ponto A e vai se prolongando até o infinito para o lado direito. Por isso é que essa informação é muito importante. Na definição de semirreta, você tem que entender que a semirreta ela é a parte da reta que tem começo, mas não tem fim. Ó, ela tem começo. Essa semirreta começa aqui, ó, e essa outra semirreta começa aqui. O começo dela, pessoal, esse começo aqui que a gente fala no enunciado é o que a gente chama de origem. Quando se vai nomear uma semirreta, é interessante você saber quem é a origem da semirreta. Quer ver um exemplo? Olha um exemplo aqui de três semirretas, ó. Eu tenho essa semirreta aqui, ó, que está virada para a esquerda, né? Ela tem o sentido dela virada para a esquerda. Essa outra semirreta aqui que tem o sentido dela virada aqui para baixo. E essa aqui, ó, essa outra semirreta que tem o sentido dela virado inclinado, né? Ela é inclinada para cima, certo? Como é que se nomeia uma semirreta, pessoal? A primeira coisa que você tem que saber identificar numa semirreta, quem é a origem, é de onde ela começa. Cada semirreta começa a partir de um ponto. No caso aqui, nessa primeira situação aqui, onde você tem o ponto A e o ponto B. Qual desses dois pontos aqui é o ponto de onde a semirreta começa? É como se ela iniciasse a partir dele. Essa semirreta aqui, ela se inicia a partir de que ponto? Observa que não é a partir do ponto A, porque pelo ponto B ela já começou a existir, né? Ela começou a passar, ela passa pelo ponto B, ela não está sendo criada em B. Porque antes de B ela já existia, ela já vinha, né, antes de B. Então ela começa aqui, ó, a origem dela, a criação, né, dela começa aqui no ponto A. Então toda vez que a gente for nomear uma semirreta, a gente começa determinando quem é a origem, certo? Então, ó, a origem primeiro começa com a origem. Quem é a origem aqui? É o A, certo? E o outro ponto, pessoal, ela não é de A para B, então você vai escrever da mesma forma, ela é de A para B. Então de A para B.
O sentido dela não é virado do A para o B, ou ela não vai do A para o B, então você vai fazer isso, ó, do A para o B, certo? Ah, professor, mas ela está virada para a esquerda, mas observa, a semirreta é de A para B. Primeiro é a origem, depois é o outro ponto, no caso é o B. E sempre virado para o sentido dela, do A para o B. Aqui essa semirreta, ó, quem é a origem dela? Essa semirreta é o ponto C. Quem é o outro ponto que está na semirreta? É o D. Então ela é do C para o D. Então você vai botar do C para o D, certo? Aqui, ó, quem é a origem? É o ponto E, certo? É do E para onde? Para o F. Então do E para o F você vai botar a setinha aqui. Tudo bem? Olha aí, ó, a outra parte da reta muito importante que a gente precisa conhecer é o segmento de reta. Olha, a própria definição é bem clara, olha, é uma parte da reta. Dessa reta aqui, eu vou traçar um segmento de reta, ou seja, eu vou tirar um pedaço dela, que vai ser um segmento de reta. Então, por isso que a gente diz que é uma parte. Ela é uma parte disso aqui, ó, do todo, que tem começo e fim. Presta atenção. A semirreta, ela tem começo, mas não tem fim. Já o segmento de reta tem começo e fim, ela começa e acaba. Aqui, ó, ela começa, tem um ponto de partida, mas ela não tem fim, ela não acaba, vai crescendo indefinidamente. Tudo bem? Então, observa que para a gente determinar a semirreta, nós determinamos um ponto, não foi? E ela dividiu a semirreta em dois pedaços. Da mesma forma, agora nós vamos fazer da seguinte forma, ó, pessoal, da seguinte maneira. Vou pegar o ponto A e o ponto B. Selecionei dois pontos distintos. Quando eu selecionei dois pontos distintos, essa reta aqui passou a ser dividida em três partes. Quer ver como é que ela vai ficar? Ó? Olha aí como é que ela fica. Quando eu selecionei dois pontos, certo, distintos sobre essa reta, ela ficou dividida em três partes. Ficou dividida nessa parte aqui, que é do A para a esquerda, né? Para a esquerda dele. Essa outra parte aqui que está entre o A e o B. E essa outra parte aqui que é do B para a esquerda. Essa parte aqui, pessoal, tanto essa parte quanto essa nós já estudamos. Que isso aqui é uma semirreta e semirreta. O que vai interessar para nós aqui é essa partezinha do meio, certo? Que vai ser justamente quem? O segmento de reta. O que é que nós temos que entender aqui dessa parte do segmento de reta? Observa, pela própria definição, é uma parte da reta. Isso aqui, ó, ela não surgiu a partir dessa reta, nem um pedaço dela, não é? E o que é que a gente tem que observar também? Que ela tem começo e fim. Observa que ela tem duas origens. Na semirreta, a origem é o começo, certo? Então eu posso dizer que essa semirreta, ela começa do A e acaba aqui no B, ou então começa no B e acaba no A. É importante na hora de nomear um segmento de reta, você tem que observar a seguinte situação, como por exemplo, nesse segmento de reta aqui, ó, no segmento de reta AB, certo? Você tem dois pontos destacados, certo? Que é o ponto A e o ponto B. Na hora de nomear, como é que vai ficar? Você pode botar AB, certo? Só com um tracinho, porque o segmento de reta é só um traço. A semirreta é como se fosse uma flechinha, né? É por isso que a gente bota uma flechinha aqui em cima. E o segmento de reta é só um tracinho, o desenho dele é só um traço, certo? Então você vai botar um tracinho também em cima da letra. Você pode fazer da seguinte forma: AB ou BA, que dá na mesma. Sabe por quê? Porque ela tem começo e fim. Só que você não sabe onde ela começa nem onde ela termina. Ela pode ser que ela comece em A e termine em B, ou pode ser que ela comece em B e termine em A. Por isso que a gente pode escrever AB ou BA, que dá na mesma coisa. Certo, pessoal? Próxima aula a gente continua com a sua revisãozinha. Se preocupe não que vai dar tudo certo. Fé em Deus, fique em casa. Beijo no coração. Um abraço do tio, viu, gente? Tchau.